A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula online. Eu cumprimento você que está aí nos acompanhando. Escola Bíblica é vida para o cristão, é vida para a sua vida. Então convido você a ficar conosco nessa aula que vai ser uma bênção. E hoje nós vamos ver uma palavra muito importante que nós temos visto na atualidade, que é preservar. O que é essa palavra? Qual a consequência de não preservar? E meu nome é Júlia e eu vou compartilhar essa lição com você. Só que antes, nós vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus. Amém? Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula, pedimos a tua bênção, a tua unção acima de tudo. Fica conosco, nos abençoe, me use, Senhor, como um instrumento em tuas mãos. Alcance cada coração. Fica conosco. Precisamos da tua presença, da tua graça, da tua unção. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Então eu falei que nós vamos ver a palavra preservar. O que é preservar? Preservar é cuidar, é fazer manutenção, é conservar. E quem cuida é porque valoriza aquilo que está cuidando. E o que acontece com falta de preservação? Vamos imaginar aí o meio ambiente, uma falta de preservação. O que vem? Vem desmatamento, vem queimadas, isso acaba com a camada de ozônio. A saúde é importante você preservar a saúde? Uma pessoa que fuma a vida inteira, quando chega no final da vida, a consequência é ela ter ali um problema de pulmão ou problema de saúde. Então nós vemos como é importante preservar, né? Historicamente, preservar aí um museu, um componente histórico para preservar a memória. Olha que importante que é preservar. Agora, você já entrou numa casa abandonada com rachaduras, porque aquela casa não tem manutenção? Compromete até a estrutura daquela casa, compromete o alicerce daquela casa. Vocês viram quantas coisas que acontecem por falta de preservar? Só que hoje, irmãos, o assunto de hoje o título da lição está aqui, ó. Preserve o quê? A santidade. A santidade é mais importante que a nossa casa, que o nosso carro, que você faz aí a manutenção no seu carro. Eu consultei a pessoa mais rica do mundo, ele tem um patrimônio de 87 milhões. Olha só, 87 milhões. Mas a santidade é mais importante que 87 milhões. Porque todas essas demais coisas ficam aqui na terra, mas a santidade nos leva para o céu. Sem santidade, ninguém verá o Senhor, e nós queremos ver o Senhor. Por isso que nós temos que preservar, manter intacta, sem mancha. E isso nós temos que valorizar e muito. Amém? E o projeto de Deus para a nossa vida é isso, é santidade. Deus nos criou para a santidade. E nós estamos aqui estudando esse livro que vocês, desde o início do ano, estamos estudando sobre a santidade. E preservar a santidade, olha só, como tem consequência na nossa vida. O impacto da santidade na nossa vida, sabe qual é a consequência? Aqui, ó, compromisso profundo, resultados extraordinários. Esse é o resultado de preservar a santidade. Quantas lições que nós já estudamos desde o início do ano. Vocês acham que foi por acaso? Foi coincidência? Lá o diretor da escola bíblica falou assim, vamos estudar sobre a santidade. Não, foi algo que Deus quis que nós estudássemos. Vimos a santificação do corpo, da alma, do espírito, santidade no ministério. Deus quis que nós estudássemos. Sabe por quê? Olha só, o ano que vem nós vamos ver o ano do sobrenatural, o ano do Espírito Santo. E antes de um grande avivamento, sabe o que tem que acontecer? Santificação. E a santificação tem que acontecer em primeiro lugar no nosso coração.
A santificação começa de dentro para fora. Então, esse ano foi uma preparação para o quê? Para o ano do Espírito Santo. Olha como Deus é maravilhoso. Está preparando a igreja para receber o ano do sobrenatural. E nós vemos Jesus é o maior exemplo disso. Jesus, antes dele começar o ministério dele, ele ficou 40 dias se santificando para depois ir e curar todos os oprimidos do diabo. E nós vemos assim na Bíblia em geral, teve que ter santificação antes dessa missão que nós estamos vendo aí, santidade e ministérios. Isaías foi um exemplo clássico disso. Deus chama, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí Isaías fala, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de homens de impuros lábios. Eu não tenho condição de cumprir. Ele se viu muito pequeno, muito insignificante. Isaías viu sem capacidade de cumprir a obra de Deus. Mas Deus providenciou purificação para ele. Desceu um anjo com uma tenaz do altar e tocou nos lábios de Isaías. Eis que isso tocou os teus lábios e purificado foi o teu pecado. Isaías se tornou forte na sua missão. Aí Deus pergunta novamente, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Porém, antes dele responder isso, ele precisou ser santificado. Que lindo, né? Um dos exemplos aí. Então, nós vemos que no ministério precisa de santificação. E eu trouxe aqui 2 garrafinhas de água, olha só. Aqui está escrito assim, 100% no rótulo, água mineral. E nessa daqui, nesse rótulo está 98% de água mineral e 2% de água contaminada. Tem um pregador, ele é argentino, ele falou assim, se você for no mercado e você ver escrito ali que tem 2% de água contaminada, você beberia essa água? Lógico que não. O que é 2% diante de 500 ml de água? Eu até trouxe aqui, 2% representa uma seringa dessa, Vou colocar aqui, Colocar dentro de um copo de água é tão pouquinho que não dá nem para enxergar, É menos de um dedinho, Então, muitas vezes a pessoa fala, mas 2% é tão pouquinho, mas nós não tomaríamos. 2% de água de esgoto, água contaminada, mesmo que tenha 98%, a maioria de água pura, nós não tomaríamos. Aí esse pregador fala assim, e por que muitas vezes nós deixamos esgoto espiritual entrar na nossa vida e comprometer a nossa unção, a nossa santidade ao Senhor? Por isso que tem que ser preservado, mesmo que for uma quantidade mínima. O que é? 2%, tão pouquinho, de contaminação? Mas nós não beberíamos essa água contaminada, com 2%. Então aqui fala assim, santos, sem santidade é a maior tragédia do cristianismo. Você imagina aí uma maior tragédia que já aconteceu na face da terra, mas essa é a maior tragédia, 2%. Pequenas contaminações aí diante da nossa santidade. Porque a santidade, ela preserva a manifestação do poder de Deus na nossa vida. A santidade protege. Então, nós temos que cuidar, fazer essa manutenção para que nenhuma impureza, nenhum esgoto venha na nossa vida. O propósito, quando Deus criou o homem, sabe qual que foi? Vou deixar a água aqui, tá bom? Foi relacionamento, comunhão, intimidade com Deus. Esse foi o propósito de Deus. 100% aqui, água limpa. O espiritual, quando Deus criou o homem, era assim, 100% limpo. Aí Deus chega lá no Jardim do Éden. Adão, onde você está? Deus, eu estou aqui. Eles tinham relacionamento, eles tinham comunhão, eles tinham amizade. Mas quando entra o pecado, que seja aí 2%, pouquinho, entrou o pecado,
cortou, porque as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e Deus. Aí Deus chega, Adão, onde você está? Deus sabia onde Adão estava, mas Deus queria ver algo diferente em Adão. Deus, eu pequei, Senhor, eu fiz o que não devia, me perdoa. Mas Adão, ele fala assim, ele se esconde de Deus. Senhor, ouvi a tua voz e me escondi, porque estava nu. É isso que o pecado faz. O pecado traz vergonha. Antes, eles tinham relacionamento. Agora, o homem se afasta de Deus. E é isso que o pecado faz. Ele nos afasta de Deus a cada dia. E não é isso que Deus quer. Por isso que estamos estudando sobre a santificação. Deus envia Jesus para trazer o homem de volta para si. E temos ousadia para acessar o Santo do Santo através de um vivo e novo caminho, através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Glória a Deus por essa providência, porque nós podemos novamente ter amizade com Deus. Tem um hino que fala assim, que o meu orgulho me tirou do jardim. Sabe qual foi o orgulho do homem? Ele, sendo homem, ele quis ser Deus. Tirou do jardim, tirou desse relacionamento, dessa amizade. Mas esse hino fala que a tua humildade colocou o jardim em mim. Qual foi a humildade de Jesus? Ele, sendo Deus, ele se torna homem. Para resgatar o homem, para trazer o homem novamente no jardim, no relacionamento. É isso que Deus quer. Deus quer que nós preservemos a santidade como intacta, 100% pura, sem nenhum esgoto, sem nenhuma contaminação, porque sem santidade ninguém virá ao Senhor. E Deus enviou Jesus porque Ele quer nos ver lá no céu, e eu sei que também você quer ir para o céu. Amém? Glória a Deus. Vou fazer uma pergunta para você. Hoje em dia é muito comum as redes sociais, as pessoas acompanharem famosos. Você conhece um famoso que você até admira? Muitas vezes tem um famoso que você admira. Aí você sabe tudo da vida dele. Onde ele mora, você sabe quando nasce um filho ou uma filha, quando ele casa. Você acompanha esse famoso dia a dia. Aí vamos supor que nasceu uma filha desse famoso que você conhece. Aí você fala, nasceu, olha só, eu conheço tudo da vida dele, eu sigo essa pessoa. Aí você resolve fazer uma visita para essa pessoa. Aí você chega na casa desse famoso e bate na porta. Você acha que esse famoso vai abrir a porta para você? Não vai, sabe por quê? Porque não te conhece. Você conhece tudo da vida dele, mas essa pessoa famosa não te conhece, não tem intimidade, não tem relacionamento. E é isso que Deus quer. E Deus, Ele não quer apenas que nós o conhecemos, mas Ele quer ter relacionamento conosco. Jó, ele era temente a Deus, ele fazia sacrifícios, mas ele precisava de ter uma experiência, ele precisava de ter relacionamento. E diante de tudo que Jó passou, ali no final do livro dele, ele fala assim, Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. É isso, é andar com Deus, é intimidade, é relacionamento. Esse é o propósito de Deus, de ter criado. Ele nos criou para glória, louvor e adoração ao Senhor Jesus. Isso não pode ser manchado, isso não pode ser sujado na nossa vida. Amém? A santidade vale mais que a nossa própria vida. A luta contra o pecado é guerra, é batalha. Irmãos, é batalha contra o pecado, contra impurezas, é guerra, é batalha dia a dia. E nós só vamos vencer com santidade, preservar a santidade. Aqui eu coloquei assim, temos que lutar pela santidade. Não existe santidade sem luta. O que acontece? A carne, ela é oposta ao espírito. Paulo fala, que um é oposto ao outro. Eles são inimigos. Vamos imaginar que aqui é carne e aqui é espírito. A carne quer as coisas da carne. O espírito, as coisas do espírito. E eu estou aqui no meio. Eu decido. Se eu
me tender mais à carne, eu vou ficar mais longe do Espírito, eu vou querer mais as coisas da carne, eu vou me afastar. Mas quando eu decido servir a Deus e buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado, buscai e pensai nas coisas do alto, que estão lá em cima, onde Cristo está. Quanto mais eu me aproximo de Deus, das coisas do Espírito, mais eu me afasto da carne, mais eu vou me santificar. Então vamos buscar. O Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós somos fracos. Amém? Glória a Deus. Amém. O Luciano Subirá, aqui nesse livro, O Impacto da Santidade, nessa lição, ele fala assim que lá na década de 90, ele trouxe uma mensagem para a igreja de Eclesiastes 10:1. E eu vou ler aqui para vocês Eclesiastes 10:1. Que será que ele trouxe em 1990 e que nós vamos ver a lição desse versículo hoje. Eclesiastes 10:1. Assim, vou até ler na Bíblia, tá bom? Para vocês, porque nós vamos comentar esse versículo agora. Assim, como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e honra um pouco de estultícia. Mas, Júlia, mas que versículo é esse? Não é um versículo que geralmente nós temos ali grifado na nossa Bíblia. Eu tenho vários versículos grifados. Olha só que versículo que eu tenho. Qual mosca morta faz exalar mau cheiro? E não é um versículo que você sabe de cor. Qual versículo você sabe de cor? Aí você fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Legal, né? Mas qual versículo você sabe? Ninguém vai falar assim, eu sei um versículo. E qual que é? Qual mosca morta que cai no unguento do perfumador? Então não é um versículo muito comum, mas só que é um versículo que traz um ensinamento para nós. E eu trouxe aqui, um vaso, né, com algumas flores. Antigamente, o tópico dessa lição é assim, um pouco de coisa ruim compromete muita coisa boa. Então, um pouquinho de coisa ruim vai comprometer o quê? Muita coisa boa. Então, uma mosca, pode ser várias moscas ou apenas uma mosca, pode comprometer muito perfume. Então, o perfume, antigamente, ele era feito assim, manual. As flores, as plantas, eles eram mergulhadas em óleo e aquele óleo puxava o perfume dessas plantas. E não era assim de uma hora para outra. Tá aqui, Não era de uma hora para outra. Aquilo demorava. Era um processo. E durante esse processo de extrair o perfume das flores, das plantas, podia ser lavanda. Então, o que acontecia? Se caísse uma mosca e aquela mosca morresse ali naquele unguento, todo o perfume era comprometido. Toda a qualidade daquele perfume era comprometido. Então, um pouco de coisa ruim comprometia o frasco todo. Se caísse apenas uma mosquinha. Você imagina aí o tamanho que é uma mosca. Ela é pequena. Deixa eu ver se está aqui minha mosca. Eu trouxe um pedacinho, não trouxe mosca não. Eu trouxe um pedaço de EVA, mas não estou achando ele, não tem problema. É pequenininha a mosca. Imagina um pouquinho daquela mosca caindo aqui nesse perfume. Comprometia todo o vaso que estava sendo preparado. Aqui eu tenho também um óleo de cozinha. Muitas pessoas fazem, temperos naturais, onde eles colocam alecrim, colocam várias especiarias. E o óleo tem essa capacidade de puxar o cheiro. Então, para depois usar ali para temperar uma salada. Então, aqui tem um tempero caseiro que é muito usado ainda hoje em dia. Imagine cair uma mosca aqui. Todo tempero tem que ir para o lixo. Então, qual é o ensinamento desse versículo? Que um pouco de coisa ruim compromete muita coisa boa. Amém? A mensagem simbólica desse versículo é o seguinte. O óleo
O óleo representa a unção do Espírito Santo. O perfume representa o nosso testemunho. E as moscas representam, está associada a lixo. A mosca figura o quê? Impureza. Isso que representa as moscas. Então, é uma mensagem simbólica. E muitas vezes, o que acontece? A unção do Espírito Santo, ela é comprometida por causa da impureza que ali é colocado, por causa daquela mosca. A unção toda é comprometida por causa da impureza. Mas por que caiu então a mosca morta dentro desse frasco aqui do perfumador? Por que vocês acham que caiu uma mosca morta? E a resposta, ela é muito óbvia. A resposta é óbvia, sabe por quê? Porque o vaso estava descoberto, estava destampado, desprotegido. Não teve proteção, não teve cuidado e essa mosca então caiu. Essa impureza caiu, comprometendo toda a qualidade do perfume. Então, qual é a responsabilidade de manter o pote fechado? A responsabilidade é do homem, é nossa responsabilidade de manter aqui fechado, para que nesse pote não caia nenhuma impureza. Amém? Glória a Deus. Muitos pecados sérios acontecem por quê? Porque pequenas impurezas, 2% ali, cai na nossa santificação. Muitas vezes a pessoa, o Luciano Subirá falou que faz 25 anos que ele atende casais. E muitas vezes um adultério acontece por pequenas impurezas, um flerte, alguma coisa que vai sendo crescente. Porque Satanás, ele não perde tempo. Como que a pessoa se torna um alcoólatra? Será que é de uma hora para outra? Ela se torna alcoólatra? Não. É de pouquinho em pouquinho. Quando ela menos espera, ela caiu em uma armadilha. Ela caiu numa armadilha. Aí muitas vezes a pessoa fala, mas eu sou invencível, eu sei a hora de começar, eu sei a hora de terminar, mas existe uma armadilha do inimigo para nos derrubar. E nós temos que manter o nosso pote fechado, temos que cuidar, temos que preservar a santidade. Hebreus 12 fala assim, que nós temos que deixar tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos prende, todo pecado que está tão pertinho de nós, o pecado que vai nos travar, e nós temos que correr com paciência e olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando sempre para Jesus. Então a vida cristã, irmãos, é uma corrida, é uma batalha. E nós temos um alvo, sabemos onde queremos chegar. Não estamos aí correndo como dando golpes no ar. Não, nós temos alvo, nós sabemos onde queremos chegar, nós temos meta. E o nosso alvo é Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora nós vamos para mais um versículo que nós vamos ler aqui, que está em Cantares 2:15. Olha só esse versículo. Fala, Júlia, cada versículo que tem hoje, e tem umas lições maravilhosas nesses versículos. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que desvastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Então tem que apanhar o que? As rapozinhas. Mas rapozinhas no hebraico significa, ó, Quatã, que é jovem, pequeno, insignificante, sem importância e provavelmente se refere a um filhote. Então a raposinha pode até ser uma raposa adulta, que ela é pequena. Então você olha ali uma raposinha, não vai fazer dano nenhum à vinha, mas ela é pequena, com um poder de destrutivo enorme. Ela destrói
toda a vinha, essa pequena raposinha. Então, o que Jesus está falando aí? Que pequenas impurezas, coisas pequenas, pode estragar as vinhas. As vinhas pode ser muita coisa boa, né? É coisa boa. A igreja está ali em flor para dar frutos, salvação de almas, e pequenas impurezas podem atrapalhar isso. Então, nós somos convidados hoje a caçar raposinhas. O que pode ser raposinhas aqui no nosso meio? Vamos pensar o que pode ser. Pode ser fofoca, inveja, pode ser intrigas, murmurações, mentiras. Tudo isso vem minar, vai infiltrando na igreja e vai atrapalhando o que? Salvação de almas. Imagine se alguém chega e tem intriga, tem murmuração, tem fofoca. A pessoa, não quero saber dessa igreja, não. E o diabo, ele usa muito a língua também para ferir pessoas, que é um pequeno membro, uma pequena raposinha, e está ferindo muita gente, está deixando de florir ali a vinha. Amém? Glória a Deus até aqui? Amém. Mas vamos pensar numa coisa. Esses 2 potinhos de água aqui. Aqui, 98% de água mineral, 2% de água suja. Mas vamos supor, qual a diferença entre 2% de água suja e se fosse 98% de água suja? Qual a diferença? Em termos de separar da comunhão com Deus, é a mesma coisa. Mas com relação a resultado, está ali na consequência que produz. A consequência é diferente. Os filhos de Eli, Deus disse o seguinte: era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, e foi permitido que impurezas acontecessem ali diante desses moços, pequenas impurezas que comprometeu toda a geração de Eli. Pequenas impurezas, olha só, foi questão de tempo. Os filhos de Eli, era muito grande o pecado dele, mas essas pequenas impurezas comprometeu toda a geração, ao ponto que teve consequências diante dos homens e diante de Deus. Diante dos homens, porque as pessoas tiveram má vontade de oferecer sacrifício. E diante de Deus, porque toda a geração de Eli, Deus rejeitou a geração de Eli. Amém? Então nós não podemos achar que pequenas impurezas não trazem consequência, trazem muita consequência para a nossa vida. E é só questão de tempo. Mas olha o que está escrito aqui: Deus quer restaurar a manifestação da sua glória na igreja. Não há avivamento sem santificação. Deus quer restaurar a santificação na igreja, na nossa vida. Deus é um Deus que sempre dá uma segunda oportunidade. Antes, porque não há avivamento sem santificação. O ano do avivamento, nós precisamos de santificação na nossa vida, e Deus está aí para trabalhar. Deus levanta, Deus nos santifica, temos ajuda do céu. Irmãos, estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. A nossa luta é espiritual. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a pessoa, mas é na região celestial. Se Deus abrisse os nossos olhos e nós olhássemos a área espiritual, existe uma batalha para você não preservar a sua santidade, para você não permanecer firme diante de Deus. Existe uma batalha espiritual, mas nós temos a ajuda do céu. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, irmãos, quando nós aceitamos Jesus, Ele vem habitar dentro de nós. E o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está conosco nos momentos bons
Ele está conosco nos momentos ruins, Ele está conosco no momento de dor, Ele está conosco no momento de alegria, Ele está conosco no momento de conquista, mas o mais importante de tudo é Ele estar conosco ao findar o labor dessa vida. Isso é o mais importante e já estamos na conclusão. E tem um hino que fala assim, esse hino é uma reflexão para nós, é feita uma pergunta: ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Então aí é uma pergunta, como vai estar a minha santidade ao findar o labor dessa vida? Eu preservei a minha santidade? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer é hoje. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Hoje você tem a escolha de aceitar Jesus. Hoje você tem a escolha de conservar a sua, de cuidar da sua santidade. Meu amigo, hoje tu tens a escolha é sempre do homem. Preservar a santidade, manter o pote fechado é sempre do homem. Vida ou morte, qual vais aceitar? Jesus sempre põe uma opção na nossa vida. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte. E Ele nos dá a melhor opção. Escolha a vida para que vivas. Está ali na palavra de Deus. Tu tens a escolha vida ou morte. Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, há uma condição. Eu tenho que tomar essa decisão de deixar meus pecados e entregar tua vida a Jesus. Trilharás, sim, na última hora, um caminho brilhante de luz. Olha só, a decisão é nossa. A consequência é maravilhosa. Nós vamos ter o quê? Um caminho brilhante de luz. Vamos ter diante de nós eternidade, eternidade e mais eternidade. Para sempre, livre de toda a presença do pecado, livre de toda perturbação. Glória a Deus. Hoje é dia de preservar a santidade. Hoje é dia de conservar 100% santo, 100%. E eu vou terminar lendo para você Eclesiastes 9:8, que está assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. É isso que eu desejo para você em 2024, que daqui 2 dias já estamos aí recebendo 2024. Então desejo a você uma ótima semana. Feliz ano novo para você. Deus te abençoe. Amém.